Voltamos aí com nossa próxima aula, é didática geral, a organização do sistema de educação e o sistema educacional brasileiro ao longo da história. Então, assim, para iniciarmos, mas o que é legislação educacional? A palavra legislação deriva da língua latina, legislativo, que quer dizer, literalmente, ato de legislar. Isto é, o direito de fazer, preceituar ou decretar leis. Também derivado do latim, a palavra educação, por sua vez ligada ao verbo composto do prefixo ex, fora, mais endurecer, que significa conduzir, levar. Juntando os dois, a gente vai conduzir a educação a partir da legislação que prevalece hoje em nosso país. As organizações sistemáticas da educação. Primeiras organizações sistemáticas da educação pública foi durante o século XVIII que a Alemanha deu os primeiros passos para a organização de um sistema nacional de educação, capaz de atender às necessidades e exigências coletivas da escola. Por essa época, duas tendências se revelaram e se realizavam no sistema escolar alemão. Na França, o interesse pela educação pública data da expulsão dos jesuítas, em 1764. Luís XV levou, porém, mais adiante o programa da educação, chegando a dar escola secundária gratuita mediante bolsas e subvenções a cerca de 400 milhões de jovens, como a criação da universidade. Elevou para 20 o número das universidades francesas. Criou ainda a Escola de Professores em 1762, que foi a origem da Escola Normal Militar, espécie de escola preparatória de cadetes. Passando aí, a gente tem a educação contemporânea. No século XX, surgiu vários movimentos, experiências e teoria educacional destinados a renovar os métodos da escola tradicional. Assim, a liderança dos conhecimentos pedagógicos do século XIX permitiu que se chegasse ao século XX, a um conceito bem mais programático da educação. Quando passa aí, que coloca nessa educação contemporânea do século XIX para o século XX, a gente destaca essa questão já da quebra da escola tradicional para uma escola já mais libertadora, do sistema liberal. E buscando também essa questão da valorização da educação como um meio mais válido para a sociedade e para a formação do cidadão. Temos também a nova escola e a escola ativa. A chamada escola nova abarcou várias correntes pedagógicas, reagindo contra a organização tradicional do ensino e em compartimentos estanques. Lembrando também da educação em liberdade. O inglês, Alexander, em sua escola, pôs em prática a educação em liberdade, aboliu a hierarquia professor-aluno e, portanto, a relação de autoridade, a experiência pedagógica, encaminhando a criança à alta educação de acordo com o seu ritmo individual e de desenvolvimento. Dentro dessa educação libertadora, a gente destaca a questão que é de suma importância de você respeitar o ritmo do aluno. Cada aluno, cada discente tem seu próprio ritmo de aprendizagem. Foi a partir dessa ideia, dessa concepção libertadora, dessa concepção de liberdade, que a gente destaque esse avanço dentro da educação. O professor não pode exigir que uma sala, por completo, tenha o mesmo ritmo de aprendizagem. Verdadeiramente educadores, mediadores, têm esse conhecimento em mente e em ação também. A educação socialista. No século XX foi elaborada uma doutrina marxista para a educação. A maior figura da pedagogia marxista foi o soviético Otto, que criou a escola da comunidade. Na educação libertadora, para o brasileiro Paulo Freire, o objetivo da educação deveria ser a liberação do oprimido, que lhe daria meios de transformar a realidade social à sua volta mediante da sua conscientização, ou seja, o conhecimento crítico do mundo. Nessa parte aí de Paulo Freire, a gente destaca a questão do alfabetismo, alfabetizar. Ele coloca que a partir do momento que o ser consegue relacionar o seu meio com o seu conhecimento sistemático, consegue desenvolver melhor a aprendizagem. Damos destaque também Paulo Freire a questão da educação de jovens e adultos, que o mesmo coloca em prática e consegue obter sucesso colocando conhecimento prévio como
o caminho para realmente exercer a função da educação e realmente colocar o ser a aprender. Quando você tem o conhecimento prévio, o professor vai só adequar ele a um novo conhecimento e mediar a amplitude desse conhecimento, já que o aluno traz de casa, mas respeitando já esse conhecimento existente. Passando para aí, a gente tem a questão da educação e tecnologia. Essa educação e tecnologia, todas as correntes citadas abordaram, sob ângulos diversos, os problemas gerados pelo desenvolvimento tecnológico no ambiente da educação. Dentro dessa educação e tecnologia, a gente destaca os avanços e também a parte negativa, que eles colocam. Como surge e cresce bastante as novas tecnologias, surgiu também com ela o medo do professor ser substituído por máquinas. Algo que no século, ou alguns anos atrás, fez o professor temer. Será que as máquinas, as novas tecnologias vão nos substituir? E aí a gente está convivendo e vivendo atualmente e vê que não há uma substituição. O que devemos fazer, e a educação, o sistema, o próprio professor, é buscar novos conhecimentos e aprender a conciliar e assessorar ou juntar os dois, o recurso humano e o recurso tecnológico, para desenvolver cada vez mais a educação de qualidade. Não uma substituição, mas uma adequação. Passando daí para frente, a gente tem a classe docente no Brasil atual. Ser professor hoje é uma tarefa bem difícil, mas prazerosa, pois ele precisa se dedicar e muito aos estudos e pesquisa, ao seu desenvolvimento profissional e os seus alunos. A profissão docente é uma das mais difíceis, pois temos desafio todos os dias, como ensinar o aluno a pensar e a pesquisar, e etc. O corpo docente no Brasil, o aluno é o agente social que leva para a escola uma série de experiências acumuladas em casa, no trabalho, no clube ou na igreja. Destacando aí a função do professor, é uma das mais árduas que já passei, que outros professores também têm essa experiência própria. É difícil, mas prazeroso, principalmente na educação infantil. Você vê o desenvolvimento do aluno, o seu desenrolar, e é gratificante. Só que nós, professores, temos que nos atualizar a cada dia. As novas tecnologias, a nova ideia da educação, os novos programas, as novas leis nos colocam e nos confrontam todos os dias a buscar mais e mais conhecimento sobre a nossa área. Dentro desse corpo docente, é respeitar esse conhecimento prévio do aluno que ele chega na escola. Tenta não travar, não intimidar o aluno quando ele colocar ou expressar os seus conhecimentos já existentes. Colocando ele em prática, ajustando ele dentro do seu plano de aula e sendo flexível para que realmente haja aprendizagem. Dentro dos níveis e modalidades de ensino, o sistema educacional brasileiro é dividido em educação básica e educação superior. E, de acordo com o artigo 21 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 93/94/96, a educação escolar compõe em si educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e educação superior. A educação hoje no Brasil, nível de ensino, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil, divide-se em educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, educação de jovens e adultos, o antigo supletivo e ensino técnico. Dentro da educação infantil, considera-se a educação infantil de 0 a 6 anos, que está de 0 a 6 anos, está até na pré-escola, que tem que ser desenvolvida atividades lúdicas e que nós temos que respeitar essa faixa etária até entrar no novo ensino fundamental a partir de 7 anos. Dentro dessa divisão, nós temos o ensino fundamental. O ensino fundamental é uma das etapas da educação básica no Brasil, tem duração de 9 anos, sendo a matrícula obrigatória para todas as crianças com idade entre 6 e 14 anos. A duração obrigatória do ensino fundamental foi ampliada de 8 para 9, pelo projeto de lei 3.675/94,
É quando a gente coloca agora o aluno a passar, que passa de primeira série, segunda série para primeiro ano, segundo ano, terceiro ano até o nono ano. Fica a educação do ensino fundamental em 9 anos. Lembrando que o primeiro ano era uma antiga alfabetização, certo? E a partir desse primeiro ano é que dá também a questão da educação na idade certa. O aluno tem que aprender a ler e escrever até o segundo e terceiro ano do ensino fundamental. No ensino médio, o ensino médio, antes denominado segundo grau, é a etapa final da educação básica, que tem como objetivo a consolidação e aprofundamento do conhecimento adquirido no ensino fundamental e a preparação básica para o trabalho e para a cidadania. A carga horária é no mínimo de 800 horas anuais, ministrada em no mínimo 200 dias letivos. O ensino médio está estruturado em 3 anos, com duração mínima de 240 horas de carga horária. E também a gente lembra para vocês, que vai estar mais explicado mais na frente, a questão do novo ensino médio, tá bom? Que é um destaque hoje na área educacional. Lembrando que esse ensino médio é uma preparação para o trabalho e a cidadania dos alunos. Nesses 3 anos nós temos a obrigação de preparar ele para esse trabalho e também para a prestação de vestibular. Preparar o aluno para a vida do trabalho, das faculdades, das instituições. Temos também o ensino superior. Após a conclusão do ensino médio, ou equivalente no Brasil, a educação superior é composta por 5 modalidades. Lembra sempre dessas 5 modalidades: cursos sequenciais, graduação, que está aí dentro da graduação, é o bacharelado e a licenciatura, graduação tecnológica e pós-graduação em extensão. Dentro dessa pós-graduação, nós destacamos a questão do mestrado e do doutorado, que são também dentro dessa pós-graduação. E temos também a modalidade de ensino. A educação de jovens e adultos é a modalidade. O ensino técnico integral, que é feito junto com o ensino médio, onde o aluno é selecionado a fazer o curso técnico integrado ao ensino médio, que fica no outro turno. O aluno estuda à noite, ele pode cursar esse curso técnico no outro horário, dentro dos 3 anos do ensino médio. Também temos o ensino técnico com concomitância externa. O aluno selecionado faz o curso técnico simultaneamente ao ensino médio cursando em outra instituição. E a educação profissional de ensino técnico subsequente. Dentro dessas modalidades aí, hoje ganha grande destaque a modalidade de educação de jovens e adultos, que tem tanto no ensino fundamental como no ensino médio, onde a gente vê que vários alunos que estavam parados, sem frequentar a escola, voltaram novamente para a sala de aula. É uma gratificação para nós, professores, ter o retorno desses alunos, e principalmente alunos com idade de 45 a 50 anos, que estão voltando à sala de aula. Finalizamos nossa aula por aqui e voltamos com a próxima daqui a pouco.